Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta e artista e nesse canal você vai encontrar muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, sexualidade, relacionamentos e principalmente sobre como transformar a magia na sua verdadeira realidade. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber notificações de mais vídeos como esse. E hoje eu vou falar sobre um tema que tem a ver com relacionamento, mas é um assunto assim mais delicado, né? Que são os términos de relacionamento. Pessoas bonitas também terminam relacionamentos, gente. Eu sinto que muitas pessoas não começam relacionamentos porque elas têm traumas de términos anteriores. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com a ferramenta do Theta Healing, né? Destruir e descriar esses términos anteriores, olhar para as crenças limitantes que foram construídas a partir desses términos, mas também olhar lá para a nossa infância, né? E ver quando que surgiram esses padrões, principalmente de rejeição e de abandono, às vezes também de traição, que vem com o término de um relacionamento. E às vezes também as outras feridas, né? Da injustiça, da rigidez. E começar partindo de uma imagem que pode ser uma imagem um pouco radical para algumas pessoas, mas que fisiologicamente faz muito sentido no nosso corpo. O término de um relacionamento é como um adoecimento, por um lado, tá? Como se você estivesse doente, e por outro lado é como se fosse uma abstinência, né? De um vício, de um hábito, de uma rotina que você tem ali com outra pessoa. Então considere que você é um doente que está se abstendo de uma droga, de um vício que era muito importante para você. Isso às vezes até um ficante pode gerar esse tipo de impacto a depender dos teus padrões aí de dependência emocional, de codependência, enfim, e da sua própria tendência a comportamentos aditivos, mas isso aí já é outra história. Então, isso ajuda que a gente tenha mais cuidado, mas mais acolhimento também com esse momento de término, né? Entender que todas essas sensações que vêm, e muitas vezes são sensações muito regredidas, assim, a gente se sente tipo uma criança mesmo desamparada, elas fazem parte dessa sensação de estar doente, de estar abstêmio de alguma coisa que é muito importante para você, mas também de estar em contato com as suas feridas primordiais. Então, um momento que, se não tiver acolhimento e cuidado, ele vai aumentar a ferida, ele vai fazer com que você entre em novas dinâmicas repetindo padrões e vai fazer que você faça besteira, basicamente, né? Vai fazer com que você piore a situação. Então, assim como se você tiver com um ferimento grave na perna sangrando, se você fingir que isso não está acontecendo e simplesmente continuar seu dia normal, você vai piorar aquele ferimento. Se você terminar um relacionamento e fingir que nada aconteceu, mesmo que não tenha mais amor, não importa, né? Já foi provado que não faz diferença se o término já acontece em amor ou não, né? A gente tem sim que olhar para esse luto da mesma forma, né? Porque existe aí uma construção de rotina, de padrões, de recompensas que o nosso corpo se habitua a ter. Então, o primeiro ponto, o primeiro erro que a gente comete é pular essa etapa do luto. E como é que a gente pula essa etapa do luto? A gente pula caindo em distrações, a gente pula bebendo muito, fazendo sexo com outras pessoas, a gente pula fingindo que não é nada demais, que a gente não tá tão se importando com isso, né? Esse pode ser o padrão de alguns. Depois a gente vai falar sobre outro padrão que seria o excesso do luto, que não é bem o luto, né? Porque o luto é uma elaboração. Mas para as pessoas que têm a tendência de pular o luto, muito cuidado, porque quem pula o luto está condenado a uma maldição, que é aparecer uma pessoa com os mesmos padrões na sua frente. Ou pior ainda, que nos leva para o segundo erro, que é voltar com a pessoa sem estabelecer as condições mínimas prévias de volta. E o que seriam essas condições mínimas? Você terminou por algum motivo, né? Você ou a pessoa terminou por algum motivo. E esse motivo muito provavelmente continua lá, se você volta depois de pouco tempo, né? As mudanças, elas levam tempo para acontecer. Muitas vezes seriam mudanças que poderiam ser refletidas em comportamentos imediatos, mas se isso não for negociado, né, e não negociado ali na cama, na hora da emoção, da euforia de rever aquela pessoa, de estar ali com a sua droguinha de novo, mas negociado fora da cama, né, num momento mais racional, num momento mais da carta da justiça do tarô, né, realmente olhando para aquela questão com a sobriedade que ela exige, para ver se é realmente negociável ou não, e pode ser que não seja. E a maioria dos términos não é negociável. Só que uma das etapas do luto é a negação
e a tentativa de concessão, né? E essa concessão muitas vezes ela é ilusória, ela não é real, ela é só para garantir ali o seu prazer imediato de estar novamente com aquela pessoa. O terceiro erro é cair em comportamentos autodestrutivos, que aí tem a ver com as pessoas que vivem o luto como se fosse um grande drama e às vezes acabam por beber demais, por sair demais, por se prejudicar profissionalmente, por romper com amizades, por fazer coisas porque eu tô me sentindo uma coitadinha, uma vítima, porque eu tô me sentindo muito mal e eu acabo me autodestruindo mais ainda. E aí quando eu vou mais pro fundo do poço, aí eu posso tender a voltar. E aí todos os motivos estão interligados. Voltar sem as condições mínimas simplesmente porque eu tô destruída. Ou eu tenho a tendência de fazer ainda mais besteira, me prejudicar ainda mais, me sentir um lixo e diminuir o meu amor próprio, o meu autorrespeito. E aí esse é a pior perda que tem, né? É quando a gente termina com a gente, quando a gente faz mal pra gente, né? Então, como não cair na autodestruição? É uma coisa muito tentadora, né? Autodestruição, cada um vai ter o seu padrão aí de autodestruição, mas uma das maneiras de não cair na autodestruição é respeitar o tempo do seu corpo. Muitas vezes a autodestruição é uma forma de não se privar dos estímulos, e às vezes a gente precisa se privar dos estímulos, né? E ficar deitado na cama o dia inteiro mesmo, né? Se isso for possível para você. Ficar deitado na cama o dia inteiro é melhor do que se autodestruir, né? Porque pelo menos está ali numa ausência de estímulo e deixa o próprio corpo se recuperar. O quarto erro que a gente comete é não fazer o balanço geral. E o balanço geral é uma coisa diferente do luto, porque o luto tem mais a ver com o processo emocional, com o processo fisiológico, até com o processo espiritual, se for o teu caso. E o balanço geral é um processo mais analítico. É um processo onde eu olho quais foram os meus ganhos nessa relação, o que eu não quero mais repetir, o que eu quero sim levar para os meus outros relacionamentos, quais são os meus comportamentos que eu não quero mais repetir, o que eu preciso revisar, quais foram as minhas sombras que surgiram naquela relação que eu não quero mais levar para as outras relações, e por aí vai. Então ele é um balanço que talvez não seja a melhor coisa para se fazer nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, mas quando você já está ali um pouquinho mais coerente, mas sem deixar passar aquele contato com as emoções que ficaram vivas na relação, é um bom momento para fazer isso, para olhar para isso. E não fugir da saudade, porque às vezes a gente está tão consciente, né, do que nos fez terminar que a gente não se permite ter saudade, não se permite olhar para as fotos, chorar, botar música de fossa. Isso faz parte do processo do luto. Tá? Então, por mais que não era para você ter ficado com essa pessoa, não era para você sentir saudade, tudo bem se você sentir saudade, né? E quando a gente faz esse balanço, às vezes bate uma saudade e por isso a gente evita entrar em contato com essas emoções. Mas esse é o melhor caminho para que as suas relações daqui para frente sejam saudáveis. E principalmente a primeira relação, e é a única relação que você vai manter todos os dias da sua vida, que é a sua relação com você, né? Então pode ser que você fale, nunca mais quero me relacionar. Tudo bem. Você pode nunca mais se relacionar afetivamente, mas você ainda vai ter que se relacionar com outras pessoas e você ainda vai ter que se relacionar com você. Então já temos aí duas vertentes relacionais que não tem como abdicar, porque somos seres gregários, somos seres interdependentes. Então vale a pena fazer esse balanço geral. A última coisa, que foi uma coisa que eu implementei bastante, fazer uma estratégia construtiva de reconstrução. Eu já tenho muitas ferramentas terapêuticas com as quais eu trabalho, tenho muitos hobbies e tenho muitas coisas que eu gosto de fazer e que eu sei que funcionam, né, nesses casos. É claro que tem coisa até demais, né? Então também não quis cair naquele erro de evitar o luto fazendo muita coisa. Mas eu escolhi algumas ferramentas que eu gostaria de trabalhar nessa etapa e por vários motivos que tem a ver com outros objetivos a nível pessoal que me fizeram escolher determinadas ferramentas como o Theta Healing, ferramentas como ter uma rede de apoio ali todo dia, falando comigo, perguntando como eu tô, né, dando feedback, trocando áudio, né, uma rede de mulheres incríveis que foi muito potente nessa reconstrução. A minha própria terapeuta, né, admiti que eu precisava de mais de uma sessão por semana, ali na primeira semana e na segunda semana também. Marcar uma viagem que eu sempre quis fazer. Eu decidi fazer o Caminho de Santiago, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E no momento, no dia em que eu tomei essa decisão, em que eu comprei as passagens e comecei a pesquisa, eu percebi a minha alma se alegrar de novo. O luto ainda estava ali e eu escolhi o Caminho de Santiago justamente porque eu queria ter tempo para viver o luto, então não foi fugir do luto, né? Eu não escolhi ir para Ibiza para uma festa rave, eu escolhi justamente uma opção
que fosse algo que faz sentido para mim, né, eticamente, mas que também me permitisse viver o luto. De uma forma geral, as viagens, elas são muito benéficas, né? Quando não é uma fuga, quando não é um caminho de autodestruição, quando é uma viagem que pode te purificar, te trazer mais contato com a tua própria essência, te dar um tempo de se recuperar, de estar mais em contato com a natureza. Isso pode ser um caminho muito benéfico, tá? Se você tiver essa possibilidade também. Se você não tiver a possibilidade de viajar, seja por questão de grana, de tempo, de emprego, eu acho que é muito válido também dar uma desconectada, né, das redes sociais. E aí, assim, mais indicado, pelo menos nas primeiras semanas, é sim o contato zero, né, se for possível, né? Às vezes não é, porque tem filhos envolvidos, tem logísticas envolvidas, mas se puder ter contato zero é melhor, né? E evitar as redes sociais de uma forma geral, né? Porque isso é uma fonte de ansiedade, de comparação e de frustração que pode ser muito grande depois do término de um relacionamento. Então, diários, escrever, caminhar, meditar, ir assistir música, ver filmes, tem muita coisa que dá para fazer. Eu poderia gravar 1000 vídeos sobre isso, mas o mais importante era trazer esses 5 erros aqui. E por último, por fim, é que os processos terapêuticos, eles são fundamentais nesse momento, né? São fundamentais tanto os processos autoterapêuticos quanto os processos terapêuticos com uma outra pessoa, porque no término, às vezes, a gente fica muito apegado ali ao que não funcionou, ou a culpabilizar o outro pelas coisas que aconteceram. E é claro que existem situações que são graves, que são mesmo criminais, mas quando a gente olha pra gente, a gente consegue identificar quais são os nossos padrões que nos levaram naquela situação, quando que isso aconteceu de novo, o que eu não quero que aconteça. E os processos terapêuticos são fundamentais nesse caminho, fora que eles nos ajudam nesse processo de reconstrução de si mesmo, né? E é muito mais fácil, às vezes, até tomar uma decisão de terminar quando a gente está num processo terapêutico, porque a gente está mais consciente, a gente tem mais coragem de tomar esse passo, porque a gente sabe que a gente vai ter um apoio profissional depois. Um dos processos mais incríveis que eu já criei em relação aos términos, que foi justamente por conta de um outro término, né, há um tempo atrás, que é o processo Limpa Coração, né, que foi depois de um término que eu percebi padrões que estavam ali muito ancestrais, que nem eram meus, né, que eu tinha herdado ali da minha família, e que eu decidi fazer um processo muito profundo de olhar para cada relacionamento que eu tinha tido, tanto os relacionamentos casuais quanto os relacionamentos mais longos, mais duradouros. E foi um processo bem intenso, né, de auto-perdão, de perdoar essas pessoas, de rever esses relacionamentos, de deixar ir, né, memórias, inclusive jogar coisas fora, ressignificar outras que eu não queria jogar fora. Então eu fiz um processo muito profundo antes desse último relacionamento que eu tive, que me permitiu viver um relacionamento totalmente diferente dos que eu já tinha tido. Então hoje eu consigo enxergar para aquele outro processo lá do Limpa Coração e perceber o impacto que ele teve nessa relação atual. Agora eu já estou fazendo um outro processo, né, para que se vier um outro relacionamento, né, quando vier, ele já venha também com um salto quântico em relação a esse último relacionamento, né? Isso vale mesmo quando é para a mesma pessoa, tá, gente? Mesmo quando a gente volta com a mesma pessoa, não significa que a gente precisa ter o mesmo relacionamento. Se ambos estiverem fazendo seu dever de casa, seu trabalho de casa, a gente pode voltar de um outro lugar, tá? Então, quando eu falo um outro relacionamento, não quer dizer que seja com outra pessoa, mas nós já seremos outras pessoas, senão não faz sentido voltar, o que não estava funcionando. Então, o Limpa Coração, ele é baseado no Theta Healing, em exercícios de autoescuta, de autoanálise, em outras ferramentas tântricas também, né, em leituras. É um processo multidisciplinar que acontece durante uma alunação durante 28 dias, em 3 etapas, que eu faço ali com a cliente para pessoas que querem realmente viver relacionamentos diferentes, construir histórias diferentes, olhar para o passado, limpar o passado para poder sim abrir o seu coração para outras pessoas. Se você só está atraindo pessoas indisponíveis, pessoas com tendências narcísicas e etc., com certeza tem uma indisponibilidade sua também que a gente pode olhar junto no processo terapêutico. Então, se você quiser olhar para isso, me contacta aqui pelo Instagram. Se você quiser fazer o Limpa Coração ou fazer simplesmente uma sessão de Theta Healing, me contacta, porque vai ser um prazer te ajudar nesse processo, né? Eu sou a minha primeira cliente e eu tenho o maior prazer de dividir tudo aquilo que eu descobri, todas as ferramentas que eu trabalho com as pessoas que eu posso ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui outras dicas para término de relacionamento e até o próximo vídeo.